YouTube depois, para todo mundo ver. Então pronto, tá gravando. Essa semana, na segunda-feira, eu coloquei a aula de prismas, né? Eu explico o que é um prisma, dou a definição formal, e eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem no final. Essa parte de prismas, eu julgo assim que ela seja bem tranquila, assim, porque basicamente você não tem fórmulas novas, né? Então a única coisa que você precisa entender é o conceito do que é um prisma, né? Então, bom, dito isso, o vídeo foi acho que o mais curto do ano, né? Foi 8 minutos ou 7 minutos, um negócio assim. Porque, na verdade, o que a gente estudou na semana passada, né? Aquele paralelepípedo reto retângulo, cubo. Essas duas figuras, paralelepípedo reto retângulo e cubo, são prismas. Então, assim, o que a gente fez foi generalizar, né, esse tipo de figura para esse objeto mais geral chamado prisma, né? Então, por exemplo, nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, ou pelo menos dar uma olhada, né? Ele coloca aqui 3 prismas, né? Aí você vê que esse prisma de base quadrada aqui é o que a gente chamou de paralelepípedo, né? Então, assim, a gente já tinha visto exemplos de prisma, ainda que não com esse nome, né? A única diferença é que eles são um pouco mais gerais agora, mas, assim, as fórmulas permanecem as mesmas, né? Então, os objetos são os mesmos. Então, eu vou criar uma página nova aqui, fazer o tradicional shift aqui dos exercícios para abrir espaço para a nossa solução. Então, esses exercícios eles são um pouco compridos, porque eles exigem bastantes contas, tá? Ixi, a pessoa tá levantando a mão, será que é dúvida? Não, não, não era o som de levantar a mão, era o som de mensagem no chat. É, então, eles são um pouquinho longos porque envolve muitas contas, né? Mas contas em geral são fáceis, né? E eles servem basicamente para você fixar a forma de cálculo dessas figuras, né? Desses objetos aí chamada área lateral, área total e volume. E mais para frente a gente vai fazer umas contas que, enfim, são algo um pouco mais geral, né? E que exige um pouco mais de entendimento do assunto. Então vamos começar aqui fazendo a letra A da questão 302. Todas elas estão no livro, tá, gente? Que está postado lá no Classroom. Ele é até um livro um pouquinho mais bonitinho do que os outros. Ele é um pouco mais recente, uma edição mais nova. Então vamos lá. É, Ele pediu para você calcular a área lateral, área total e volume dos prismas. Na letra A, você tem um prisma reto. Então, quando ele é um prisma reto, o que ele está querendo dizer com isso, pessoal, vou colocar aqui com uma cor verde, é que esse segmento aqui, que é esse 3,5 centímetros, ele também é uma altura desse prisma. Esse segmento forma um ângulo de 90 graus com o plano da base, tá? Então, ele não é tipo Torre de Pisa, né? Não é igual esse aqui, né? Por exemplo. É um ângulo reto aqui com o plano da base. É, Então, para a área lateral, como é que a gente calcula a área lateral, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu deixo gravado, tá? A aula. A gente está organizando esse horário e, enfim, a partir da semana que vem fica tudo certinho, tá, gente? Sobre o horário. A semana tá um pouco bagunçada ainda. Tinha professor que estava voltando de férias e aí não tinha como acertar o horário com ele porque ele estava de férias, né? Então vamos lá. Para calcular a área lateral, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Você vai calcular essa verde aqui que eu estou colocando e essa eu vou colocar com um verde mais clarinho aqui do lado, ó. Então, por exemplo, essas duas faces fazem parte da lateral do prisma, né? E também tem a lá de trás, né, gente? Também tem, eu vou colocar aqui, ó, pontilhado. Essa face lá de trás do prisma. Então, eu vou calcular a área de cada uma delas e somar, né? Então, para esse verde escuro aqui, como é que você calcula a área dessa figura, né? Bom, nesse prisma aqui, né, você tem um paralelogramo, né? Na verdade, esse aqui é um retângulo, porque é um prisma reto, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui. E você tem a base desse retângulo sendo 4 e a altura sendo 3,5, né? Igual esse 3,5 que está aqui. Só que aqui na frente, né? A mesma medida.
Então eu vou calcular a área desse retângulo de 4 por 3,5. Vou calcular a área desse outro retângulo de 3 por 3,5. E eu vou calcular a área do retângulo lá de trás, né? Que eu coloquei com a setinha azul ali. Que é esse segmento pontilhado lá de trás com altura 3,5. Vocês sabem dizer de cabeça quanto que vale essa medida aqui? Aqui atrás? Alguém consegue me dizer de cabeça? 14? Por que 14? Também não é 4. Pessoal, olha só. Que figura é essa aí de baixo? Ó, já falaram a resposta certa no chat. Essa figura aqui embaixo tem três lados, é um triângulo, né? Aí tá vendo esse ângulo reto aqui, ó? Tá vendo que ele tá até tortinho? É para indicar que é um ângulo reto entre o 4 e o 3. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Se você fizer Pitágoras aqui, eu não vou fazer com todos os detalhes, né? Até porque esse triângulo ele é pitagórico, né? Quer dizer, esses três lados, eles são números inteiros primos entre si. Isso que significa ser um triângulo pitagórico. Não é só que obedece ao teorema de Pitágoras, né? Mas se você fizer esse último lado ao quadrado, você vai ver que é igual à soma dos quadrados dos outros dois, né? Então, por Pitágoras, você acha que aquele lado ali é 5. Então, a partir daí, eu vou calcular a área lateral. Já falaram até ali no chat, tem como fazer isso até um pouco mais rápido do que eu estou fazendo, mas é só para incluir todo mundo no raciocínio, tá? Então, a área lateral vai ser 4 vezes 3,5. Estou anotando aqui. 4 vezes 3,5 mais 3 vezes 3,5 mais base vezes altura, né? Verde escuro, agora verde claro foi 3 vezes 3,5 e depois 5 vezes 3,5. Então, se você estiver curioso, ó, esse cara aqui é o verde claro, esse cara aqui é o verde escuro. E o azulzinho tá aqui, né? É o lá de trás, né? Olhando por trás. Então, como alguém falou, era só somar os lados, né, e multiplicar pela altura. A mesma coisa que colocar o 3,5 em evidência aqui. Eu vou fazer isso para todo mundo entender o que eu fiz. Nota que o 3,5 é um número que aparece multiplicando todo mundo, né? Pronto. Olha só, o que que eu fiz? Como eu reparei que ele estava multiplicando todo mundo, eu posso colocar ele em evidência, né? Como se eu desfizesse a multiplicativa, né? Quer ver? Ó? Se você estiver curioso, você pode aplicar a distributiva de novo, né? E aí você vai ver que vai dar a mesma expressão, né? Eu só fiz o caminho contrário, né? Esse caminho contrário chama-se colocar em evidência. Aqui eu acho mais fácil de fazer a conta, porque olha só. 3,5 vezes. Quanto é que dá 4 mais 3 mais 5? Deve dar uns 12, né? É isso? E aí 12 vezes 3,5 é mais fácil de fazer a conta, né? Vai dar 7 vezes 6, que dá 42. Então pronto. Você calculou a área dos três lados, a soma dos três lados soma no final? A área das três faces, né? Três faces soma no final. Face é essa figura plana, tá? Aqui, por exemplo, azul escuro, isso aqui é uma face do polígono. Do poliedro, perdão. Esse aqui é uma outra face do poliedro. Então, beleza, calculamos a área lateral, que era uma das coisas que ele tinha pedido. A área total agora. Como é que calcula a área total? A área total ela é feita, pessoal, da área lateral mais as duas bases, né? Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó, A subíndice T, para indicar que a área total, é igual à área lateral. Estou escrevendo, paciência comigo, mais duas áreas da base. Então, vou colocar aqui embaixo. Área total, opa, é a área lateral mais duas áreas da base, né? É como se eu estivesse decompondo, né, esse poliedro em todas as faces. Beleza, pessoal? Mas aí você só precisa somar duas áreas da base, porque a área lateral você já tem, né? Basta substituir. Eu vou colocar aqui
Tô fazendo a primeira, tô fazendo a segunda, né? Os itens que ele pediu. Então aqui eu vou substituir o AL, depois eu vou colocar todas as unidades de medida, tá, pessoal? Eu coloco no final para não poluir. Substituiu 42, né? Que é a área lateral. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Vocês estão tão quietinhos? Sim. Sim. Ah, beleza, beleza. Agora eu preciso calcular a área da base, né? Como é que calcula a área da base? Essa base aqui que figura que é, né? A gente já falou, é um triângulo retângulo, né? E o triângulo você pode fazer base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo é mais fácil ainda, porque esses dois lados também são um par base e altura, né? Eles formam 90 graus entre eles. Então eu vou substituir aqui esse 2AB por duas vezes. Vou colocar a base vezes a altura sobre 2, mas aí, bom, espero que vocês reparem que é do triângulo, né? Aí eu vou colocar em mais de uma linha, só para você saber de onde veio depois. Então, naquele triângulo você tinha lá, quatro, os catetos eram 4 e 3, né? Isso, catetos 4 e 3, que formam o par base e altura. Então agora eu posso simplificar essa conta, né? Fazer uma conta um pouco mais rápida. Eu simplifico esse 2 com esse 2. Opa. E agora fica 42 mais, aí não tem mais essa divisão nem essa multiplicação por 2, né? Eu já vou adiantar o processo, esse 4 vezes 3 já vou fazer a conta, é 12, né? E aí 42 mais 12 dá 54. Ah, né? Tinha que ser maior do que a área lateral, né, gente? Você está somando as bases. Então eu vou só colocar as unidades de medida, estava tudo em centímetro, né? Então o resultado vai sair em centímetro quadrado. Falando de uma área. E aqui é a mesma coisa, né? Você somou o centímetro quadrado com centímetro quadrado, o resultado vai dar centímetro quadrado também, né? Centímetros quadrados. E agora para o volume. Vou fazer uma tacada só aqui embaixo. Ó. Opa. Volume. Como é que você calcula volume de prisma? Chat, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém falou um oxe aí, eu não sei do que foi. Ninguém lembra? A área da base vezes a altura. Pessoal, de novo, é como se você estivesse calculando a área de um triângulo, que é a base, né? E aí, quando você multiplica para a altura, é como se você estivesse copiando esse triângulo até chegar no topo do prisma. Bom? Então, vou calcular a área da base, multiplicar pela altura e está resolvido o problema. Vou substituir aqui a formulinha. Essa multiplicação, né? Repetir uma coisa várias vezes, né? Então, calcular a área da base, multiplico pela altura. Que é ao longo do qual essa figura se copia, né? A direção no qual a figura se copia. Então, a área da base, a gente já calculou aqui em cima, né? A área da base dá 6, né? Aqui eu calculei duas áreas da base, né? Então, uma da área da base dá 6, basta fazer base vezes a altura sobre 2. E a altura é 3,5, né? Todo mundo entendeu 6, pessoal? Isso aqui é o resultado de duas áreas da base, né? Eu não fiz duas áreas da base, aí deu 12. Então quer dizer que uma área da base é 6, né? E aí, fazendo a conta, você vai achar 21 centímetros cúbicos, porque você está falando de uma unidade de volume, né? Então, assim, ele é trabalhoso porque exige que você faça muita aritmética, né? Mas não tem muitas ideias novas envolvidas, né? Basicamente, você pegar a imagem que você está vendo, né? Decompor em várias figuras, calcular áreas de cada uma delas e somar, né? Ou calcular a área da base, multiplicar pela altura, coisas desse gênero. Então, vamos fazer essa B aqui. Vamos ver o que muda. Fala, alguém levantou a mão. Pronto. Professor, você podia abaixar um pouquinho mais aí no, na apresentação? Uhum, Aí nessa área total onde o senhor cortou esse 2 com o 2 que estava sendo dividido. uhum. Por que acontece mesmo? Tipo, negativo. Pensa assim, imagina que você não sabe o que está aqui em cima, tá? Mas você está pegando uma coisa, dividindo por 2 e depois multiplicando por 2, né?
é não fazer nada, né? Essa operação de divisão por 2 e a de multiplicação por 2 se cancelam, né? Concorda comigo? Aham. Então é por isso que eu simplifico uma com a outra. Em vez de eu fazer a conta aqui em cima, dividir por 2 para ter que multiplicar por 2 de novo, eu elimino o processo de multiplicação e divisão por 2 ao mesmo tempo, porque eles se cancelam de qualquer forma. Então só sobra o que estava aqui em cima mesmo. Seria o equivalente a você fazer, sei lá, é, duas vezes um x, né, sobre 2. Cancela porque eu não vou pegar uma coisa para dividir por 2 para depois ter que multiplicar por 2 de novo. É só não fazer nada, né? Concorda? Sim? Então, essa é uma maneira de agilizar as contas, tá? Não tá errado você calcular o 12, aí o 12 se divide por 2 dá 6, aí depois você multiplica o 6 por 2 de novo para dar 12. Errado? Não tá, mas tudo bem que essa conta era bem simples, mas existem casos em que você ficar fazendo essas contas antes de simplificar, você perde tempo, né? Porque você vai fazer um monte de conta que poderia nem precisar ser sido feita em primeiro lugar. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então vamos lá, agora para o prisma regular hexagonal. Esse aqui, agora vocês estão olhando e falando, putz, esse eu não sei fazer, né? Pessoal, é mais ou menos a mesma coisa, né? O que que você vai precisar fazer? Primeiro, o que que é um prisma regular? Eu falei lá na aula teórica, né? Um prisma ele é regular quando a sua base é regular, beleza? Então o que ele está falando quando ele diz que o prisma é regular hexagonal, ele está dizendo que esse hexágono da base aqui, ele é equiângulo e ele é equilátero. Quer dizer, se aqui é 1 centímetro, todos os outros lados têm medida 1 centímetro. E além disso, como ele é regular, todos esses ângulos são iguaizinhos. Beleza? Esses ângulos internos dessa. Aqui eles podem parecer iguais porque está em perspectiva, né? É, então, o primeiro passo, se você tiver interessado em calcular, por exemplo, a área total e volume, você vai precisar usar a área da base, né? Então, a gente vai precisar calcular a área de um hexágono regular. Então, tenha isso em mente. Mas para a primeira coisa que ele pediu, que é a área lateral, você não precisa disso, porque a lateral é composta apenas de retângulos, né? Tá vendo? Esse monte de retângulo em volta. E retângulo é fácil de calcular a área, né? E melhor ainda, como esse prisma é regular, basta eu calcular a área de um desses retângulos e multiplicar por quanto? São quantos iguais que tem ali? 6? 6. Então eu vou calcular a área de um deles, multiplicar por 6 e essa já vai ser a área lateral, olha só. Então a área lateral vai ser igual a. Aí nesse caso, tá? É por isso que assim, eu não coloco uma fórmula da área lateral do hexágono. É porque ela é visual, né? Você dá uma olhada assim e fala, olha, são 6 retângulos. Então eu vou calcular a área de um retângulo aqui. Deixa eu estou escrevendo um. Vai calcular a área de um retângulo, multiplicar por 6 e pronto, está feita a sua área lateral. Quanto é que vale a área desse retângulo aqui de cabeça, gente? Essa é fácil, essa é fácil. Não vou nem esperar vocês darem a resposta. 2,5. 2,5 é 1 vezes 2,5, que dá 2,5, né? Então pronto, essa aqui, apesar de ser um hexágono, foi até mais rápido, né? Quanto é que dá 6 vezes 2,5? 15. Isso, quem respondeu 15 está certo. Agora eu mesmo vou fazer a conta aqui que eu não estou acreditando em mim. 15. 15 centímetros quadrados. Você fala, nossa, como é que ele fez essa conta tão rápido? Gente, eu vou só abrir uma aspas aqui para vocês entenderem como é que eu faço essas contas, tá? Aí, assim, você não é obrigado a usar isso, tá? Mas, assim, me ajuda, então pode te ajudar também. O que eu faço, pessoal, é o seguinte: esse 2,5 é ruim de multiplicar com decimal, né? Concorda comigo? Multiplicar decimal, em geral, não é tão fácil. Aí, o que que eu faço? Eu sei que, olha só, termina com 0,5. Se eu multiplicasse por 2, ele deixa de ser decimal, né? Eu faço o seguinte, ó, eu separo o 6 em 2 vezes 3. Aí é, eu combino esse 2 com esse 2,5. É claro que agora parece, sim, ser uma conta muito maior, né? Mas aí com prática você faz isso a jato. 2 com 2,5 vira 5, né? E aí 3 vezes 5 é muito mais fácil de fazer a conta. Concorda ou não? Pronto, só para deixar menorzinho aqui. Beleza? São
são técnicas legais aí que tem pra você fazer conta um pouco mais rápido, tá? Você ganha tempo, assim, prova de Enem, prova de paz, por exemplo, você ganha tempo. Então vamos lá. Mas mais uma vez, não é obrigado não, tá, gente? É só se você quiser para agilizar a sua vida, né? Então agora vamos para a parte que eu falei que era um pouco mais complicada, né? Você vai precisar calcular a área total. E a área total não muda. Vai ser a área lateral, né? Esses 6 triângulos que você já retângulos que você já calculou, mais as 2 tampas hexagonais, né? Então só precisa calcular a área de uma tampa hexagonal, né? Então para fazer isso, ó, eu vou puxar aqui um balãozinho do pensamento, aqui para baixo mesmo, para calcular a área de um desses hexágonos. Agora eu tenho uma pasta aqui com um monte de imagens de figuras que eu posso usar frequentemente, aí eu separei um hexágono aqui já. A base é um hexágono, não é? Mas olha só, pessoal, a gente viu lá no começo da parte de geometria que esses hexágonos, eles são compostos, podem ser vistos como a composição de 6 triângulos equiláteros, né? Não é isso? Ó, tá aqui. Eu separei o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Todos eles têm medida de lado igual a 1, né? Por que 1? Tá no enunciado, né, pessoal? É 1 centímetro aqui, né? Então, o que eu preciso fazer é calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, né? Isso me dá uma área da base. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Quanto que vale a área de um triângulo equilátero? Eu vou indicar a área de um triângulo equilátero por A subíndice 3, que é um triângulo, né? Ou um polígono regular de 3 lados. Isso aqui talvez tenha ficado pequenininho, né? Se precisar, eu aumento o balãozinho do pensamento, tá, gente? Área de triângulo equilátero, não sei se vocês se lembram da fórmula, mas era para lembrar, tá, gente? Eu me lembro que especificamente eu coloquei um coração em volta dessa formulinha para vocês guardarem no coração de vocês. Então, a área de um desses triângulos equiláteros é esse A subíndice 3. Beleza? Eu vou até... Eita, peraí. Deu alguma coisa errada aqui. Pronto. Eu vou copiar aqui, ó. Tá vendo o tanto de triângulo equilátero que tem? Bom, se a área de um triângulo equilátero é 3, quanto que vale a área de um hexágono regular? Conta pra mim. Vai multiplicar, no caso, essa fórmula aí por 6. Não, no Isso. caso, 6 É ali isso mesmo. no... É. Pronto. E o que é esse A6? É a área do hexágono regular. O hexágono regular é tudo isso, tá, gente? Eu vou colocar um... Então, deu para entender por que são 6, né? Então, assim, você acabou de produzir uma fórmula para hexágono regular, só observando que ele é feito de 3 triângulos. Se você sabe de um triângulo, você sabe de um hexágono, né? Então, agora eu só preciso substituir essa fórmula toda aqui dentro dessa área da base, porque a base é um hexágono, então a fórmula é a mesma, né? Então, o que eu vou fazer? A área lateral, eu já calculei, né? Deu 15, não é isso? Calculei aqui, né? Deu 15 centímetros quadrados. E a área da base, eu vou trocar por 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Menino, vou aumentar. Então, olha só substituir esse camarada aqui por esse camarada aqui. Porque eu sei que a base é um hexágono. São iguais, né? Tá certo, gente? Verde com verde, né? Mas a gente tem uma informação muito útil, né? Olha só, o lado do hexágono vale quanto? Olha, os triângulos não são todos equiláteros ali? Então, se aqui é um, aqui é um, aqui é um, é tudo um, né? Equilátero significa isso, né? Eu vou substituir o L por um. E a gente está quase com a resposta na mão, né? Porque quando substituir um ali, um ao quadrado vezes raiz de 3, bom, era melhor não escrever nada, né? Concorda, gente? E finalmente, ó, eu vou simplificar a conta aqui, ó. Esse 2 simplifica com esse 4 e sobra um 2 aqui embaixo, né? E aí depois esse 6 simplifica com esse 2 aqui.
Vou colocar no outro sentido. Com esse 2 aqui. E no 6 sobra um 3. Então é 6 dividido por 2 dá 3. É isso que eu estou fazendo. Então quem é que sobrou no fim dessa maracutaia toda que eu fiz aí? Não tem mais nenhuma multiplicação, né? Exceto um fator 3 lá em cima que sobrou do 6. Então não tem divisão. A raiz continua, mas o 2 também some. Bom, fica desse jeito, né? Quem é que sobrou? O 15, que eu não mexi. O 2 morreu, a divisão morreu. Só sobrou o 3. Então tá certo. Aqui, pessoal, uma pergunta rapidinho para vocês. Alguém consegue apontar algum erro no que eu acabei de escrever? Existe, tá? Primeiro ponto. É muito sutil, até um pouco purista, tá? Mas é uma coisa a se tomar cuidado. Alguém consegue apontar algum erro? Pelo silêncio, eu acho que não. Olha o que aconteceu, gente. A conta, os números estão todos certos, tá? O erro não foi de conta em si, mas na representação do resultado. Em geral, quando a gente coloca uma unidade de medida, você pode entender como se essa unidade de medida estivesse multiplicando o número que está imediatamente à esquerda dele, né? Então aqui, essa expressão está dizendo o seguinte, eu tenho 15 unidades, um número, né, 100 unidade, mais uma área. É como se eu estivesse falando o seguinte, ó, eu estou somando o número 15 com uma área. E é um pouco estranho, né? Como é que você soma um número que não tem dimensão? É 15 o quê? É 15 graus Celsius? É 15 gramas? Né? Tá, esse 15 não tem unidade de medida, né? Então, a rigor, o que a gente faz para remediar esse problema é colocar entre parênteses. É só esse o problema. Mas é uma coisa, é sutil, mas precisa existir, tá? Então, o que você está dizendo aqui é que, olha, eu não sei qual o valor com casas decimais, não tenho certeza não, mas essa quantidade, faça essa conta primeiro, e é o resultado dessa conta que é essa quantidade de centímetros quadrados. Não só o 3 raiz de 3, tá? Eu sei que a maior parte de vocês sente uma vontade enorme de colocar esse raiz de 3 na calculadora e dar um resultado. Eu vou aproximar aqui, não vou nem usar a calculadora, tá, gente? 3 vezes a raiz de 3 vai dar 5,21. Vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Eu acho que dá isso aqui. E aí, se alguém quiser fazer na calculadora, vocês sentem uma vontade enorme de fazer isso, né? Pega a calculadora, não, tem que calcular o raiz de 3, multiplicar por 3, somar com 15. Para a prova, não precisa, tá? Deixa indicado assim, desde que não tenha nenhuma incógnita aí, né? São todos numerais, o mais simplificado possível e está resolvido para mim. Então aqui, ó, tá certíssimo. Se eu pedir uma prova, por exemplo, calcule da área total do prisma, blá blá blá, e você chegou nisso aqui, é 10, tá? É 10. Bom? Se você fizer exatamente do jeito daqui para cima, é 10. Se estiver certo também, mas fez de outro jeito, 10 também. Não precisa aproximar, tá, gente? Não precisa aproximar. Não é cúbico, não. É área, né? Tem que ser centímetro quadrado, né? Beleza? Então, assim, isso aqui é só para pessoa que quer o valor decimal. Eu não sou desses, tá, gente? Mas, assim, para volume, não muda nada o fato desse prisma ser hexagonal, ser base quadrada, ser triangular, tanto faz. O volume calcula-se do mesmo jeito, né? A área da base vezes a altura. Mas a gente já calculou a área da base. Não calculou? Quanto é que dá a área da base? Quem sabe me dizer quanto é que dá a área da base? Não. O 15 é a área lateral, né? A área lateral que é 15. A área da base a gente calcula com essa formulinha aqui, né? Essa parte verde, né? Concorda? Você só trocou, né? A área da base com a área lateral. Mas olha só, esse 3 raiz de 3 ele veio dessa conta, né? Mas toma um pouco de cuidado. Esse 3 raiz de 3 são duas áreas da base. Você tem essa multiplicação por 2 aqui. Então, na verdade, esse número é o
dobro da área da base, tá? Então o que eu vou fazer na hora de substituir é colocar metade. Vou pegar esse mesmo número, 3 raiz de 3, colocar sobre 2. A metade. Beleza? Duas áreas da base não é isso? Se eu quero só uma, é só dividir por 2, né? E agora, sim, eu não tenho mais truques, né, pra resolver isso aqui, senão, pra mim, tá, gente? Ao invés de usar números decimais, eu prefiro usar fração, tá? Então, eu vou trocar esse 2,5 por 5 meios. É a mesma coisa, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. Eu vou até colocar um cinzinho aqui, ó, pra você ver que é o mesmo resultado, né? É só porque fazendo isso, consigo escrever um pouquinho mais bonita a resposta, né? Eu basta multiplicar o 5 vezes 3 para dar 15, multiplicar o 2 vezes 2 para dar 4. Lembra que 3 raiz de 3 é 3 vezes raiz de 3. Então você tem 3 vezes raiz de 3 vezes 5. Aí eu combinei o 5 com 3 para dar 15. Então, bom, acabou aqui o problema. Para mim tá resolvido. Beleza? 9 raiz de 3. 9 seria multiplicar por 3, né? Cancela, tudo bem, cancelei. Acho que já entendeu, né? Então tá aqui, pessoal. Agora unidade de medida. Se alguém tiver coragem de fazer essa conta, eu só sei que é essa quantidade de centímetros cúbicos. Aí, esse valor aqui é exato, esse aqui é aproximado, né? Se você quiser aproximar isso aqui, eu nem sei quanto é que vai dar. Vai dar uns. Acho que o gato tá passando aqui. 43, 15 vezes. Nossa, difícil fazer essa conta aqui de cabeça. Mas enfim, se você quiser aproximar, fique à vontade. Tá bom? Beleza, pessoal? Sim. Só um pouquinho que começou a fazer um maior barulho aqui no computador. Tô com outra coisa aberta. Então vamos lá, pessoal. Próximo exercício. Tô achando que eu subdimensionei o tempo que eu ia gastar para fazer esse exercício aqui. Mas ele é importante, tá, gente? Esse que eu vou fazer agora. Opa. É que tem uma figura chamada prisma oblíquo, né? E vocês não fizeram nenhuma conta com ele ainda. Eu vou só tirar uma fotinha dele para colocar lá embaixo, próximo de onde a gente vai fazer as contas, tá? Eu vou colocar eita, fotinha. Tudo bem que essa foto tá muito grande, né? Eu vou diminuir um pouquinho. Só para ficar perto de onde a gente vai fazer a conta, né? Não ter que ficar subindo toda hora. Então essa aqui é a letra C. Então ele quer área lateral. Como é que você vai calcular a área lateral disso aí? E aí? Alguma ideia, gente? Ô, essa figura aqui tá um pouco esquisita, não? 3 vezes 5 vezes 4? Gente, eu tô achando que essa figura tá. Eu acho que o exercício não tem como fazer agora que eu dei uma olhada. Olha só. Ele fala o seguinte, ó. Esse prolongamento aqui é de 60 graus, né? Mas ao mesmo tempo ele fala que esse ângulo aqui é reto, né? Entre esse lado, esse lado, esse lado. E aí não tem como as duas coisas acontecerem, né? Não dá para esse ângulo ser reto ao mesmo tempo que aquele ali é 60. É, Deixa eu ver se vai dar para resolver. Não, já sei. Pessoal, essa informação aqui ignora, tá? Aqui não é um ângulo reto, não. Eu acho que aqui ele deve ser confundido aqui, tá? Então vamos lá. É,
eu vou resolver sem essa parte do ângulo reto aí. Como é que você calcularia a área lateral dessa figura? Aí é agora que a visão espacial vai fazer muita diferença, tá? Como é que você calcula a área lateral desse cara? Que é o primeiro que você precisa resolver, né? A área lateral é você calcular a área de todos os lados aí, todas as faces laterais desse paralelepípedo prisma aí, né? Então, como é que você calcularia, por exemplo, a área desse paralelogramo aqui? Ó? Esse da frente, esse que está com o 5 e o 3 desenhados. Então, vocês pensam em fazer um desenho paralelo aqui, para poder desenhar por cima, porque esse desenho tem uma resolução muito ruim. Eu quero fazer desenhos por cima dele. Pessoal, a dica é a seguinte: você vai usar um ângulo que já está desenhado aí, e você vai precisar lembrar como calcula a área de triângulo, mas de jeitos um pouquinho mais criativos, digamos assim. Vamos ver se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu fiz uma cópia da figura aqui, ó. Um traço a mais, tá? É porque eu acredito que esteja errado isso aqui. Então, olha só, aqui tem um ângulo de 60, né? Tá muito pequenininho. Tem um ângulo de 60. Significa que aqui também tem, né? E significa que aqui também tem. E aqui também, né? Todos os ângulos são de 60. Além disso, essa medida aqui é 5, essa medida aqui é 3. Então, pessoal, se você quiser calcular a área, eu vou deletar essa figura, tá? Não confundir vocês. E essa aqui vai ser a que a gente vai usar a partir de agora. Se você quiser calcular a área desse paralelogramo que está aí na frente, você vai precisar calcular uma maneira de fazer, né? É você dividir esse paralelogramo aqui em dois, tá vendo? Dois triângulos. Então eu vou calcular a área desses dois triângulos. Como é que você calcula a área desse triângulo de baixo aqui? Deixa eu colorir para ficar mais fácil de vocês entenderem que triângulo eu tô falando. Desse triângulo aqui. Estão vendo? Esse está bem na face aí, metadinha da face. Como é que você acha a área dele? Gente, só para ganhar tempo, eu já vou dizer para vocês. É uma formulinha que tem um nome engraçado. Eu contei para vocês aí umas aulas para trás. A área desse triângulo V você pode calcular como com aquela fórmula meio obscena, né? Um meio de um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo formado entre eles. Por isso que é importante você ter geometria plana em mente, mesmo quando você está trabalhando com geometria espacial, tá? Então, a área desse triângulo aí, eu vou colocar meio vezes 5 vezes 3 vezes seno de 60, né? É isso? É 100, sim, é a mesma coisa, tá, pessoal? Tanto faz como você escreve. Então, a área de um desses triângulos vai ser dada por 15 sobre 2. Eu fiz o 3 vezes 5, né? Vezes o seno de 60. Quanto é que é o seno de 60, pessoal? Quem respondeu raiz de 3 sobre 2, está correto. Então, o 15 está aqui, né? O sobre 2 está aqui e o seno de 60 virou raiz de 3 sobre 2. Então, a área de um desses triângulos é 15 raiz de 3 sobre 4. Multipliquei tudo. Nada! Perguntas, pessoal.
Quantos desses triângulos você consegue ver no prisma? Quantos deles são? Não são 8. Mas eu entendi seu raciocínio. É menos, tá? Mas você tá no caminho certo. Só faltou um detalhezinho. Quantos desse triângulo verde que eu perguntei? Só, na face da frente, você tem um outro triângulo verde aqui, né? Concordo? Então, uma dessas faces são dois triângulos verdes desses. Mas olha só, a face exatamente de trás também tem dois, né? Então, são 4, né? Mas tem um problema. É, Você poderia pensar que o seguinte, não, essa outra face aqui também, né? Essa face aqui que está inclinada para o chão, né? Também tem dois desses triângulos. Esse camarada aqui é um retângulo. Porque a única coisa que você fez foi pegar essa pilha e inclinar em uma direção só. Essas faces da direção que foi inclinada não sofreram alteração em ângulo, né? Elas giraram em torno de um eixo só, né? Como se fosse um eixo de baixo, assim, ela só girou aqui. Ela não deformou a figura, né? Então, por esse motivo, esse camarada que está aqui do lado, que eu vou indicar em vermelho, é um retângulo, pessoal. Não é um paralelogramo, tá? Quer dizer, ele é um paralelogramo retângulo, né? Ele não é um paralelogramo oblíquo, né? Como é o caso do verde. Então, essa face é diferente dessa outra, né? Beleza? Porque nesse caso, sim, você consegue um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui a área verde e vou marcar aqui a área vermelha. Como é que você calcula? Esqueci de multiplicar por 4, né? A área dos verdes, eu coloquei aqui, ó. Vou escrever 4 vezes, porque são 4 desses triângulos. A área dos verdes é tudo isso, e simplifica o 4 com 4, né? Então dá só o 15 raiz de 3. Agora vamos para a área vermelha. Bom, esse cara aqui é um retângulo, ele é mais fácil de calcular, né? Só falta uma informaçãozinha, pessoal. Quanto que vale? Deixa eu colocar numa cor diferente aqui, ó. Quanto que vale essa base aqui? Alguém sabe me dizer quanto é que vale esse lado azul aqui embaixo? 3. Por que 3? Porque a Porque base é um tem uma quadrado. base quadrada. Exatamente. Não veio aqui quando eu copiei o enunciado, mas ele fala lá em cima, ó. A base é um quadrado. Então todas essas medidas aqui embaixo são 3. Esse cara aqui é 3 também. Deixa eu tirar essa interrogação aqui. Esse cara aqui é 3 também, porque a base é quadrada. Então, para você calcular a área desse retângulo aqui, você vai precisar calcular base vezes altura, né? Base vezes altura. E quanto é que é a altura, pessoal? É o 5, né? Esse 5 aqui, que forma 90 graus com 3. Forma 90 graus com o plano da base do prisma? Não, não forma. Mas forma 90 graus com a base do retângulo. Então aqui, 3 e o 5 são par base e altura desse retângulo vermelho. Cada um deles tem 15 unidades de área, né? De área. Mas são dois desses retângulos, né? Tem o que está inclinado para frente, né? Aqui, que se tivesse sol, né? Esse aqui ia ficar na sombra, né? E esse outro aqui que fica no sol. Então, o que eu vou escrever vai ser a área dos vermelhos é 2 vezes 15, porque são dois desses retângulos. Então, a área dos vermelhos dá 15.
Da 30, perdão. Finalmente, a gente está pronto para calcular a área lateral. A área lateral é verdes mais vermelhos, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. A área lateral é a área dos verdes mais a área dos... Nossa, tá ventando pra caramba aqui, velho. Área dos vermelhos. E agora é só fazer a continha. A dos verdes eu já calculei ali embaixo, deu 15 raiz de 3. A dos vermelhos eu também calculei, deu 30. É isso? Raiz de 3 e 30. Somei os dois. Aqui dá até para melhorar um pouquinho a cara da resposta, deixando assim, ó. Vamos ver quem vai entender. Fiz. Eu extraí o fator 15 desses dois números, né? Lembra que o 30 é 2 vezes 15, então se você tiver curiosidade de aplicar distributivo de novo, você vai ver que vai dar exatamente o número de cima. Eu só fiz o caminho inverso, né? Eu imaginei qual foi a distributiva que originou essa expressão aqui do meio. Beleza? Aqui no caso essa aqui de baixo. Então isso foi só para calcular a área lateral. Fiz, né? E aí, pessoal? Como é que você vai fazer para calcular a área total? A área total é a mesma formulinha, né, gente? Das anteriores. Área lateral mais duas áreas da base. Não sei se eu puder olhar o chat. Vou olhar. Obrigada. É que eu. Beleza, eu posso até tentar mostrar já já pra vocês, mas eu não sou tão rápido assim pra fazer essas figuras no GeoGebra. Mas eu posso tentar, tá bom? Tá bom, A professor, gente já obrigada. olha lá. Nada. Eu sou meio lerda, sabe, ainda. Não, mas é bom a gente mexer lá. Até pra vocês verem como é que faz e tentarem fazer alguma coisa, né? Às vezes é bom pra visualizar. Olha só, pessoal. A área lateral você já tem, esse monstro aqui, né? Mas e a área da base? A área da base é muito fácil de calcular, porque é um quadrado, né? É 3 vezes 3. Então o que eu vou fazer vai ser substituir a área lateral por aqui, o que realmente vale. Isso aqui eu acho que eu vou ter que desfazer aquela maracutaia que eu fiz ali e simplificar a conta. Vou escrever tudo primeiro e depois vocês acompanhem aqui de onde veio cada termo, tá? Então eu vou colocar com marca-texto a área lateral. Opa, a área lateral é isso aqui. Eu já tinha calculado antes, né? Tá aqui. Eu desfiz porque eu sei que eu vou precisar somar aqui com o da direita. E a área da base, ó, é o 3 ao quadrado, né? Um quadrado, não é isso? É só fazer a conta, pessoal. 2 vezes 3 ao quadrado dá 18. Isso. 2 vezes 9, né? E finalmente, 30 mais 18 dá 48. É a área total. Se você quiser muito, dá pra você colocar um 3 em evidência aqui, mas fica esquisito, tá? Não é necessário, não. Desejável, mas não necessário. Já vai aparecer aí o que eu quero dizer com isso. Nossa, de onde saiu esse monstro? Ó, eu reparei que 15 é múltiplo de 3 e 48 também. Aí eu dividi por 3 esse cara aqui, coloquei um 3 do lado de fora, né? 3 vezes 5 dá 15. Divide por 3 o 48, dá 16, né? 3 vezes 16 dá esse 48 aqui de cima. Essa é uma maneira de você escrever, tá? Se você quisesse escrever com unidade de medida aqui, você ia ter que colocar parênteses também, tá, gente? Não dá pra fugir disso. Você ia ter que colocar um parênteses aqui, né? E botar um centímetro quadrado. Eu não coloquei no de baixo porque o parênteses já existia, né? Naturalmente, por causa da conta. Bom? E finalmente para o volume. O volume vai ser mais fácil ou mais difícil que os outros? O que vocês acham, gente? Eu acho que não vai ser tão difícil, não, porque como já tem bastante informação. Acho que tem muita informação, né? A área da base, por exemplo, é fácil de calcular. A base é um quadrado, né? Eu já posso até trocar a área da base aqui, ó, por 3 ao quadrado, né? E a altura, vale quanto? Peguei vocês. Pessoal, a altura a gente não tem ainda, né? A altura de um prisma tem que ir de uma da base do topo, né?
formando ângulos de 90 graus com a base de baixo. Então, a altura tem que formar 90 graus com o plano do topo e com o plano da base também. Então, a altura dessa figura aí, ó, é esse camarada aqui, ó. Concordam? Que forma 90 graus com o plano da base? O princípio de Cavalieri, né, pessoal, da aula passada. Então, eu preciso descobrir que altura é essa primeiro. Não é verdade? Felizmente, pessoal, vocês já estão mestres em trigonometria, né? Olha só, você tem um triângulo, retângulo, você tem a hipotenusa e você tem um ângulo, né? Então eu vou reproduzir esse triângulo aqui, ó. Reproduzir esse triângulo aqui do lado. Eu vou até colocar com as mesmas coisas aqui, deixa eu... Aqui. Eu vou pegar esse cara todo aqui, ó. Não é isso? Além disso, você tem um 5 aqui. Eu vou pegar essa marcação de ângulo aqui também. E aí, como é que você faz, pessoal? Para a partir dessas informações encontrar o H. Gente. Ah, já falaram aqui no chat, ó. Seno. Isso mesmo. Você tem a hipotenusa, você quer o cateto oposto ao 60. Não é isso? Então, oposto com hipotenusa é seno, né? Então, eu vou chegar aqui no cantinho e escrever, ó. Seno de 60, que é o ângulo que eu estou interessado, é igual a cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é 5. Pronto, eu já sei que o meu H vai sair daqui, né? Eu vou escrever H é igual a 5 seno de 60, né? Passei multiplicando, né? Vocês concordam comigo? Passei multiplicando, né? O H vai ser 5 vezes 160 e eu só substituo o 160 que a gente já fez hoje, né? 160 é raiz de 3 sobre 2. É da tabelinha, tá, pessoal? Então, só para ficar com um aspecto um pouco mais bonitinho, eu vou escrever o 5 lá em cima, junto do raiz de 3, tá? Mas, enfim, é o mesmo número, só duas maneiras de representar equivalentes, né? Esse aqui, na verdade, é um vezes, né? Que é um vezes, na verdade. Tem um pontinho escondido aí, né? Aí agora eu pego tudo isso aqui, ó. Ops, e põe aqui dentro. Então ficou 3 ao quadrado vezes 5 raiz de 3 sobre 2. 9. Espera aí. Se 9 vezes aí, eu já vou colocar 45, tá? Porque vai ficar 9 vezes 5 aqui em cima. Aí eu vou colocar lá na frente um centímetro cúbico, né? Então, fechou, pessoal? É difícil? Essencialmente, esse exercício não tem. Tem algumas coisas novas porque você está falando do oblíquo, né? Então vai aparecer um pouco de trigonometria, né? Você vai precisar de um pouco de visão espacial, mas essencialmente é a mesma coisa. Você só pegou o que você sabia de geometria plana e olhou para as partes planas do poliedro. Então, você olhou para essa figura plana verde aqui, calculou a área dela. Você olhou para a figura plana vermelha, calculou a área dela. Você olhou para esse triângulo retângulo, que é uma figura plana, e fez trigonometria nele. Juntou essas informações e usou a mesma estratégia para calcular a área lateral, área total e volume. Então, assim, as coisas são cumulativas, né? Mas isso aqui fica disponível para vocês estudarem, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Será que eu consigo fazer rapidinho um prisma? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Fazer um prisma. Já vou apresentar a tela para vocês. Vou parar de apresentar essa aqui. E vou apresentar uma janela do GeoGebra.
Então vamos ver se vai aparecer. Então, esse aqui é o GeoGebra, é o que eles chamam de calculadora 3D. Vocês estão vendo aí? É Sim. girando, né? Estamos. Só que assim, aqui tem algumas maneiras de você construir essas figuras espaciais, tá? A maneira de se construir o prisma aqui, se eu não me engano, ele fica pequenininho aqui mesmo, tá, gente? Eu consigo ler, mas talvez vocês não consigam. Ele usa, para fazer prisma, ele usa uma face e um vetor, como se fosse uma seta. É mais ou menos o que eu coloquei lá na aula teórica. Você pega, a partir de um plano, você aponta uma direção e fala, olha, eu vou repetir essa figura ao longo dessa direção. Beleza? Então, vamos ver, eu preciso fazer um polígono na base. Vamos fazer um polígono regular, que é um quadrado, né? Pronto, fiz um polígono regular. Pronto, aqui, essa aqui vai ser a base do nosso prisma, tá? E agora eu vou ter que criar um vetor. Deixa eu ver se vai ser assim mesmo que ele vai fazer. É porque assim, aqui pode ser um pouquinho complicado aqui. Opa, é mais ou menos isso que ele fez. Aqui eu deixei um pouco exagerado, né? Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá. Vou colocar um desses aqui sendo zero. Olha lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a figura direitinho. Eu vou deixar rodando bem devagarzinho para vocês conseguirem ver mais devagarzinho. Então, é como se você tivesse pego uma pilha de papel e empurrado para um canto assim. É isso que está acontecendo, né? Então, repara que essa face aqui, ó, deixa eu olhar de cima. Essa face aqui, ó, é um retângulo, tá vendo? Quando eu faço a projeção, eu olho só em uma direção. Ele é um retângulo, né? Mas essa aqui, ó, quando você olha de lado, não é um retângulo. Então é por isso que aquela região verde eu fiz um pouquinho diferente da região é, vermelha, né? Foi vermelho e verde que eu usei. Tudo bem, gente? Então esse aqui seria o nosso quadrado de lado 3, aqui ele está com lado 2, né? Mas foi só para representar mesmo. E aí você só em uma direção inclinou, beleza? Deu para entender, gente, o que eu fiz? Professor, é porque, tipo assim, ó, tá girando aí na lateral, que é o retângulo, essa parte que tá inclinada, tipo, pra trás. Ó, vou colocar mais ou menos na mesma posição que a gente estava fazendo o exercício. A gente estava fazendo nessa posição o exercício. Não está mais ou menos nessa posição? Sim. Aqui teria um ângulo de 60, né? O ângulo que está aqui eu não construí para ser 60, mas eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar mais ou menos um ângulo de 60 aqui, né? Aí olha só, essa face aqui da frente, que eu chamei de face verde, ela é um paralelogramo, né? Que não é um retângulo, tá vendo? Mas se você olha para outra face aqui, ó, esse camarada aqui é um retângulo, tá vendo? Todos os ângulos são retos. Ah, tá. Sacou? Ele só girou em torno desse eixo aqui de baixo, ó. Ele continua sendo um retângulo, ele não foi deformado, né? Ele só girou mesmo. E aqui em cima ficou quadrado. Tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Nada. Beleza, pessoal? Podemos voltar lá para os exercícios? Sim, sim. Bora nessa. Depois, a gente pode até fazer durante os atendimentos, mexer um pouquinho no GeoGebra. É interessante você dar uma mexida e dar uma olhada, né, nas figuras tridimensionais. Às vezes você ganha um pouquinho de noção, um pouco melhor, até para você fazer os desenhos e entender os conceitos, né? Eu vou voltar lá para a apresentação do quadro. Beleza? Voltei, todos vendo, acredito. Então, beleza, isso encerra esse exercício do prisma oblíquo. Agora, uma nota sobre esse exercício aqui, pessoal. Esse exercício 303, ele pede exatamente a mesma coisa. Represente através de expressões algébricas, só que agora ele não dá os números, né? Ele deixa tudo em termos de letras.
Pessoal, você vai fazer a mesma coisa. Qual é a diferença entre esse prisma hexagonal regular e esse outro que está aqui em cima? É inclusive a mesma figura, pessoal. Olha só. O cara não se deu nem ao trabalho de fazer uma figura diferente, ele só mudou os valores. Tá vendo? Então, o processo é exatamente o mesmo. Isso é apenas para você treinar a escrever essas expressões aqui em termos de letras, em vez de números. A única coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é para essa letra C, esse prisma triangular reto aqui. Todo mundo consegue ver um prisma aí, gente? Sim. Ele só está apoiado em uma face diferente. Mas olha só, quem são as bases desse prisma? O da letra C aqui, pessoal. Da letra C. É só você virar a cabeça um pouquinho assim, né? E aí você vai reparar que esse triângulo que é a base, tá vendo que é paralelo a esse outro aqui de trás? Esse cara aqui é a base. Tô tentando, tá, gente, colorir direitinho, mas enfim, eu não sou muito bom em colorir as coisas. Então, esses dois caras são a base. E essas outras faces retangulares são a área lateral. Apesar de, assim, você achar, pô, ele está apoiado no chão, né? A ação da gravidade ali. Então aquele deve ser a base. Não, gente. Você escolhe quem é a base, tá? No caso dos prismas, a base são esses dois lados, esse par de lados paralelos aí. Bom? Então a única coisa que eu queria que vocês tomassem cuidado. Eu vou deixar aqui ver no Google a embalagem. Alguém já ouviu falar de Toblerone, gente? Chocolate de rico. Já viram o Toblerone? Aí Eu sim, muito não. bom. É um chocolate meio caro lá, mas enfim, gente. A embalagem dele é um prisma também. Ó. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui, se não vai ficar com uma resolução muito ruim. Olha lá. É parecido, né, a embalagem. Só que no caso do Toblerone, a embalagem é um prisma com base triangular regular, né? Então é um prisma regular esse aqui. Eu quero que vocês tentem fazer isso sozinhos, tá? E venham no atendimento se não conseguirem. É só pra gente agilizar um pouquinho aqui, que eu queria falar de mais coisas hoje. Eu queria fazer esse exercício que não tem desenho, tá? Que exige um pouco mais de. Eu vou evitar de colocar as medidas no desenho e tentar que vocês trabalhem um pouco a imaginação aí, a abstração de vocês. Então, eu vou pular esse exercício 303, porque ele é basicamente a mesma coisa do 302, só que com letra em vez de número. Então, assim, os processos são todos os mesmos. E eu vou passar para esse exercício 306 aqui, tá? Então, pessoal, o que esse exercício 306 pede? Ele quer a área lateral e o volume de um prisma reto de 25 centímetros de altura, cuja base é um hexágono regular de apótema 4 raiz de 3 centímetros. Como é que você vai fazer esse diabo desse exercício, né? Então, assim, ele pediu, vamos organizar nosso raciocínio. Ele pediu área lateral, vou colocar aqui a área lateral, e ele pediu volume, não é? Volume, eu vou escrever a expressão logo, porque é a mesma para todo mundo, né? Área da base vezes a altura. Não é isso? E a área lateral, como é que vai ser calculada? Bom, o prisma é reto, quer dizer que as faces são todas retangulares, né? Ele está certinho para cima, né? E são quantas faces laterais? Eu vou até esconder essa figura aqui para não dar ideias para vocês. Gente. Então, quantas faces laterais num prisma hexagonal? São seis, né? Uma para cada lado da base, né? Então, essa área lateral aqui, eu posso entendê-la como se fosse 6 vezes a área de face. Eu vou colocar aqui só face, tá? Mas eu espero que vocês se lembrem que a face é a face lateral, né? É um retângulo. Então, o seu primeiro ponto vai ser descobrir como é que se calcula a área desse retângulo. Ora, esse retângulo, um dos lados dele é a altura, né? Do prisma.
E o outro é o lado do hexágono lá de baixo, né? Só que para esse hexágono lá de baixo, você não tem um lado, você tem o apótema. Então, eu vou fazer o seguinte: colher de chá, né, pessoal? Eu vou pegar, eu tenho um hexágono aqui já prontinho. Vou copiar um hexágono, só para representar a base, tá? Então, essa aqui é a base do seu prisma hexagonal. Quem lembra o que é apótema aqui? Vocês lembram o que é apótema, pessoal? Peraí, professor, eu sei, calma, tô tentando lembrar. A A linha hipótese é do... como se fosse um raio. Como se fosse um raio. É o raio da circunferência inscrita. Aí também já falaram aqui a linha do meio do triângulo, em direção ao centro. Eu acho que vocês dois acertaram, assim, mas precisava ter um pouquinho mais de precisão na linguagem, tá? Mas eu acho que eu entendi o que vocês querem dizer. Quem falou a linha do meio do triângulo é essa aqui, né? Quando a pessoa está considerando esse triângulo aqui, ó. E a pessoa que falou o raio, talvez estivesse pensando nessa circunferência aqui, ó. Opa. Talvez estivesse pensando nessa circunferência aqui. Então, em certo sentido, os dois acertaram, tá? É, mas, precisamente, o que é o apótema? Um segmento de reta que sai do centro do polígono regular, só existe um polígono regular, e vai até a metade de um dos lados. Então, é essa figura azul aqui. Felizmente, pessoal, você sabendo quanto que vale esse apótema, 4 raiz de 3, você é capaz de calcular quanto que vale o lado desse triângulo equilátero, né? E o lado desse triângulo equilátero, novamente, felizmente, né, também é o lado do hexágono regular, né? Aqui, ó. Todos são iguaizinhos. Então eu vou manter o foco nesse triângulo aqui. Esse apótema do hexágono é, ao mesmo tempo, a altura do triângulo regular. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou falar, olha, a altura do triângulo é L. Eu vou escrever aqui uma fração. L raiz de 3 sobre 2. Então eu vou colocar aqui a altura do triângulo. Tá bom? H-tri, tá, pessoal? Isso aqui é uma formulinha lá de geometria plana, né? Se você quiser, você pode usar até trigonometria para demonstrar. É só botar um 60 aqui, 60 graus, e aí você demonstra essa fórmula, usando um pouquinho de trigonometria. Então, só que eu sei o seguinte, ó, a altura desse triângulo tem que dar 4 raiz de 3, né? É isso. Aí ficou moleza, porque olha só, basta eu simplificar, dividir por raiz de 3 dos dois lados, simplifica esse cara, e ao mesmo tempo que eu passo esse multiplicando, né? Então, a conclusão é que o lado dá 8. Fala sério, né, pessoal? Ficou muito melhor agora, não tem nem mais raiz. Então, o que acontece é que essa face retangular do prisma, ele tem base 8 e altura 25. Então, agora eu vou pegar essa figura aqui, ó. Eu vou colocar o lado 8 aqui embaixo e vou colocar a altura 25 aqui, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Só preciso calcular 6 delas, né? Então, vou passar isso aqui para baixo. Então, para a área lateral vai ficar 6 vezes a área de cada uma das faces. Cada uma das faces é 8 vezes 25. Se você fizer essa conta corretamente, você deve encontrar 8 vezes 25 dá 200, 200 vezes 6 dá 1.200. Então, 1.200 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? E agora para o volume, né? Como é que a gente vai calcular esse volume? Vai calcular a área da base vezes a altura. A altura você tem, né? Essa altura aqui é a altura do prisma, né? E ele já te deu de presente no enunciado aqui, ó, 25 centímetros de altura. Você só precisa descobrir a área da base. A gente já sabe como fazer essa conta. Vamos ver as reações do chat depois que eu escrever isso aqui. Estou digitando. Prepare-se psicologicamente. Não é nada de outro mundo, não. Vamos ver quem é que lembra, tá? Já fez isso hoje, tá? Olha lá o que eu escrevi. Meu Deus, professor, o que é isso? Pessoal, essa expressão que eu escrevi aqui, ó,
É a área do hexágono. Lembra que eu desenhei um hexágono, eu separei o hexágono lá de dentro em 6 triângulos equiláteros? Olha lá. Estou separando de novo. Ó. Então o que eu estou fazendo é calculando a área de um desses triângulos, aqui, ó, um desses triângulos, que é essa formulinha que você está vendo, lá de geometria plana, e multiplicando por 6. Pronto, essa é a área da base. Eu só preciso substituir agora quanto que vale o lado, quanto que vale a altura, que eu já tenho os dois, né? Eu vou colocar aqui 8 ao quadrado, no lugar do lado ao quadrado, né? E 25 no lugar da altura. Agora é checkmate, né? Porque você já tem tudo na mão. É só fazer umas simplificações, né, pessoal? Para essas simplificações, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar uma igualdade aqui na frente e vou trocar o 6 para 6 vezes 8 vezes 8, tá? Eu vou reescrever o 8 ao quadrado como 8 vezes 8, só para vocês entenderem como é que eu estou fazendo essa simplificação. Bom, olha lá o que eu fiz. Porque agora fica bom, ó. Eu posso matar esse... Opa, vou colocar a linha sólida. Esse 4 com esse 8 aqui, para dar um 2, né? Não é isso? Aí o que eu vou fazer? Eu vou combinar um monte de números aqui, tá, pessoal? 8 com 25, 8 vezes 25, vai dar 200, né? 200 vezes 2, 400. 400 vezes 6, 2.400. Então essa conta toda eu fazendo de cabeça. É só fazer com calma, com termo a termo. 2.400, raiz de 3 centímetros cúbicos, porque você está falando de uma unidade de volume. Beleza? Aí isso aqui é só questão de fazer a conta, tá, pessoal? Beleza, gente? Resolvido? Comprido? É mais ou menos, né? O que você precisava lembrar de geometria plana? A altura do triângulo equilátero e a área do triângulo equilátero. O restante é assim, são 6 retângulos, beleza. Calcula um, multiplica por 6. Volume, área da base vezes a altura. Tudo bem, você vai substituir lá a base, enfim, você já fez a conta anteriormente, né? Então, assim, essas contas são só multiplicações, né, gente? Não tem nada muito, muito esquisito aí. Então, vamos lá, para a próxima, gente. Mais uma. Eu quero fazer uma questão que eu bolei esses dias aí ainda para vocês. Porque é importante para a conversão de unidades, tá? Então, olha só. Coloquei aqui a figura de um prisma triangular regular. Essas figuras fui eu que fiz, gente. Fiquei super orgulhoso ontem. E na 307 ele pede o seguinte, ó, determine a medida da aresta da base de um prisma triangular regular. Então o que ele quer, pessoal, agora é a medida da aresta da base. Então é triangular regular, então é L aqui, é L em todos os lados, né, da base. Esse aqui é a embalagem Toblerone, né, gente? Sendo seu volume 8 metros cúbicos e sua altura 80 centímetros, pessoal. Cuidado, a unidade está diferente. Então, quais são as informações que ele te deu? Ele falou que o volume é 8 metros cúbicos. Cara, isso é grande, tá? Esse trem aí. 8 metros cúbicos. Você tem noção, 8 metros cúbicos são 8 daquelas piscinas de 1.000 litros. É, uma do lado da outra, né? E a altura é 80 centímetros. Essa questão é importante, tá, pessoal? Beleza, agora olha só. Essas são informações que ele te deu, né? Mas olha, quando a pessoa calcula o volume de algum prisma, a conta que ele deve estar fazendo, na verdade, é a área da base vezes a altura, não é não? Ele deve ter feito essa conta aqui, não é isso? Então a única coisa que eu fiz foi substituir o volume pela conta que a pessoa deve ter feito. Mas pessoal, muito cuidado, tá? Se você substituir 80 no lugar do H, você vai arranjar um problema para você, porque de um lado você está falando de metros cúbicos e do outro lado você está falando de uma unidade em centímetro, né? Concorda? Então, a dica que eu dou,
coloque todas as unidades compatíveis. Como ainda não falei para vocês como é que a gente vai fazer para converter unidades de volume, ainda que alguns já saibam, o que eu vou fazer vai ser converter esse centímetro para metro. 80 centímetros são quantos metros? A minha gata tá aqui carente. Ela quer um aperto, mas estou dando aula, gata. Agora não dá. Quanto vale 80 centímetros em metros, pessoal? Gente, vocês talvez já tenham visto isso em física, mas eu vou mostrar para vocês agora. Todo mundo já viu essa notação aqui? Já viram em químicos também. Uma chamada notação científica. Essa aqui não está exatamente notação científica não, mas é parecido. Pessoal, o que eu fiz foi o seguinte. Vocês já pararam para pensar no que significa esse C aqui? Esse C não é o cente? Cente é um prefixo, gente. É um multiplicador. Cente significa dividir por 100. Olha esse número que eu escrevi aqui, ó. Esse número que eu escrevi aqui é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100, né? Então, o que você está dizendo aqui, ó, o centímetro é a centésima parte do metro. É só isso que quer dizer. Beleza? Então, se eu fizer a conversão trocando esse C por 1 sobre 100, basta eu pegar 80 e dividir 100. Eu sei que tem várias pessoas que usam tem uma tabelinha para fazer essas contas. Eu prefiro não usar essas tabelinhas, tá? Porque eu acho que eu mesmo me confundo com elas, quem dirá vocês costumam se confundir mais ainda. Então, eu troquei o cent pelo que ele realmente vale, que é 10 a menos 2, dividir por 100, né? E agora eu faço a conta. 80 dividido por 100 dá. Então, ao longo do nosso curso, eu vou fazer isso muitas vezes, tá? Converter unidades. Então, agora que eu sei que a unidade da altura está compatível, eu vou suprimir a unidade de medida na equação, tá? Opa, aqui tá metro, tá? Eu coloquei centímetro, mas na verdade é metro, já fiz a conta. Beleza? Olha só. O que eu fiz foi só. Eita, nós, calma. O que eu fiz foi só converter 80 centímetros para 0,8 metro. Beleza? Aí a partir daqui. Tá errada essa última linha ainda, vou ajeitar. A partir daí eu vou ignorar a unidade de medida, porque eu sei que vai sair na medida certa depois. Bom? Mas cuidado com a regra de 3, tá? Quando a gente falar de unidade de volume, você vai entender por que a regra de 3 às vezes é um pouco perigosa. Poder usar? Pode usar. Mas tem que ter cuidado. Então agora eu só preciso isolar a área da base, né? Por que eu estou isolando a área da base, pessoal? Eu vou fazer essa conta logo. Eu já sei que o resultado vai dar 10, tá? Bom, é só fazer a continha. Se quiser, multiplica por 10 em cima e embaixo, né? Para matar a vírgula. Deixa eu fazer isso aqui para vocês. Que talvez alguns não lembrem, né? Multiplicando por 10 em cima e embaixo, né? Você pode multiplicar pelo número que você quiser. Desde que seja em cima e embaixo, né, pessoal? É a mesma coisa que multiplicar por 1. É a mesma ideia daquela da raiz, lembra da radiciação? A radiciação não, da racionalização que eu fazia? Só que agora é bem melhor, né? Eu multiplico por um número inteiro, né? E 80 dividido por 8 dá 10, né? Nas minhas contas. Aí por que eu fiz essa conta, pessoal? Eu pensei um pouco à frente e não avisei vocês. Por quê? Eu sabia que a área da base tem a ver com o lado, que é o que eu quero. Então a minha estratégia para resolver o problema era o seguinte, ó. A partir do volume, eu encontro a área da base. E a partir da área da base, eu encontro o lado. É isso que foi na minha cabeça. Eu tenho volume. Com volume, eu uso a altura para calcular a área da base. Calculei a área da base,
Eu acho o lado. Então agora eu vou para a última fase do meu processo. Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui. É uma equação, tem uma igualdade, né? Mas eu sei que a área da base é a área de um triângulo equilátero, não é? E como é que a pessoa faria essa conta independentemente, né? Ela teria que pegar o lado, elevar ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É assim que você calcula a área de triângulo equilátero, pessoal. Que a gente acabou de fazer, né? Então aqui eu só preciso agora resolver essa equaçãozinha. A variável L, né? Não é isso, pessoal? Concordam? Então olha só. Eu vou agora dividir o 40 por raiz de 3. Tirar essa raiz de 3 do lado esquerdo. Vou racionalizar. Eu comentei ainda agora, né? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Para eliminar essa raiz de 3 do denominador. Um dia eu vou ter tempo de explicar para vocês por que a gente faz isso, pessoal. Por que a gente faz essa racionalização. Há quem acha que fique mais bonito, mas não é esse o real motivo, tá? Aí agora, pessoal, vem a parte que vocês surtam. Porque eu vou tirar a raiz quadrada de tudo. Se eu tirar a raiz quadrada de tudo, raiz quadrada de L ao quadrado dá só L, né? Raiz quadrada de 40, até aí sem mistério, né? Mas agora aparece a raiz quadrada de raiz quadrada de 3. Aí agora vocês estão olhando para a tela, se perguntando o que está acontecendo com a vida de vocês, né? Alguns de vocês vão lembrar como é que faz essa conta. Outros não. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Raiz quadrada de 40, eu vou simplificar para 2 raiz de 10. Eu vou simplificar para 2 raiz de 10. Por quê? 40 é 4 vezes 10 e raiz de 4 é 2, né? Aí eu consigo tirar o 4 da raiz, né? Como se fosse um fator 2. Mas tem mais um detalhe. Raiz quadrada, aqui tem um índice 2, né? De raiz quadrada. Da raiz quanto? Quem lembra, pessoal? Do fundamental? 4. Tem razão. Você multiplica os índices das raízes, tá, pessoal? Então, raiz quadrada de um número é raiz quarta de um número. Beleza? E agora, o que mais que eu posso fazer? Eu vou deixar assim mesmo, gente. Dá para fazer uma simplificação, dá para colocar tudo dentro de uma única raiz quarta, tá? É possível fazer isso. Mas eu não queria gastar tempo com isso agora, porque eu não vou exigir isso de vocês, tá bom? Eu faço simplificação e deixo no PDF pronto que eu vou postar no Classroom, eu deixo prontinho lá, tá? Com a simplificação, eu vou fazer a simplificação aqui para vocês. E aí, quem tiver tempo, dá uma olhada, se tiver interesse, mas eu não vou exigir que vocês façam isso. Eu vou deixar desse jeito, porque a gente já está chegando no horário, tá? Essa 314, o último exercício da bateria que eu pedi para vocês, ela é um pouquinho mais fácil que essa 307. Pelo menos na minha opinião, tá? Porque você não precisa fazer conversão de unidade. Tá bom, gente? Então eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso aqui e me procurarem no atendimento se não conseguirem. Por último, eu vou botar essa bônus aqui para vocês. E vou resolver, tá bom? Pessoal, o exercício é o seguinte. Uma colmeia de abelhas é tal que cada célula de seus favos, aí eu coloquei uma figurinha aqui para vocês verem, ó. A célula é cada um desses compartimentos aí, e o favo é a coleção desses compartimentos, tá? Cada uma das células desse favo todo pode ser aproximada por um prisma um prisma hexagonal regular, aqui está um prisma desagonal, um prisma hexagonal regular, quer dizer que a base dele é um hexágono regular, com a aresta de base, com a aresta da base de medidas igual a 5 milímetros. Então, pessoal, eu vou anotar essas informações para não perder. 5 milímetros de lado na base. Anotei aqui.
É uma boa prática, tá, pessoal? À medida que você vai lendo, você anotando. E a altura de medida igual a 3 centímetros. Então, a altura é 3 centímetros do prisma hexagonal, tá? E aí ele pergunta o seguinte, olha, quantas células um favo tem que ter para que ele armazene 1 litro de mel? Então, o que eu quero é o volume do favo sendo igual a 1 litro. Bom, essas são as restrições do problema, né? Ele te deu o lado, te deu a altura e te deu o volume do favo todo. E aí, pessoal, como é que vocês começam a atacar esse problema? Ou se defender dele, né? Não sei. Como é que vocês vão fazer? Primeiro, organizar o raciocínio. Bom, essa é uma péssima maneira de atacar o problema, né, Maria? Eu acho que o problema venceu, é basicamente isso, né? Mas você é melhor que isso. Olha só. Ele falou o seguinte, olha, um favo tem muitas células. Então, o volume de um favo vai ser o volume de uma célula vezes a quantidade delas, concorda? Então, eu vou escrever a nossa estratégia aqui, ó. Eu tenho o volume de um favo, né? Eu tenho o volume de um favo. Deixa eu escrever com equações aqui. Com o volume de um favo, eu consigo relacionar com o volume de, eu vou colocar um C embaixo para ser uma célula, tá? Volume de uma célula. E o volume de uma célula depende da altura e do lado, né? E são todos objetos que você tem, né? Então, aqui na verdade essa setinha, essa relação aqui é bidirecional, né? Essas coisas se relacionam entre si, mas se relacionam como? Olha só, é, você sabe que o volume do favo é uma certa quantidade, né, de células, né? Não é isso? Então, ó, essa equação é verdadeira, né? Então, na verdade, aqui já apareceu é, a resposta para o problema, né? Quantas células? Você quer, na verdade, o valor de n, não é isso? Isso é o quantas células, né? Mas você sabe relacionar o volume do favo, é uma constante, você tem ele aqui, e você sabe calcular o volume de uma célula, que é esse VC aqui, né? Que depende da altura e do lado. Então, como é que você vai relacionar esses objetos todos? O volume da célula é uma área da base vezes a altura, porque o cara acabou de falar que é um prisma hexagonal, né? É verdade? Então, prismas, né, tem a área da base vezes a altura como volume. E além disso, a base desse prisma é um hexágono regular. Então, vou usar aquela mesma formulinha lá, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 altura. Então, na verdade, pessoal, olha só como é que esses objetos se relacionam. É, tudo que você precisa e tudo que você tem está numa única equação. Você só precisou organizar o raciocínio a partir dessa equação aqui. Olha só. Você tem o lado, você tem a altura, você tem o volume do favo. Qual é o problema, então, para resolver o problema? Qual é a dificuldade? Conta para mim. Olha só o que vai acontecer se você sair substituindo tudo. Se você substituir todos os valores que você tem, você vai obter isso aqui, ó. O volume do favo é 1 litro, não é? E 1 litro. O lado é, o lado é 5 milímetros, né? Do lado aqui por 5 milímetros. E a altura é de 3 centímetros. Olha que salada. Porque na mesma equação você tem litro, você tem milímetro e você tem centímetro. Como é que você vai fazer para combinar todas essas medidas?
E aí, pessoal? Milímetro e centímetro você consegue combinar, né? Concordam comigo? Beleza. Então, como é que você transforma centímetro para milímetro ou milímetro para centímetro? Então, vamos fazer o seguinte: vamos escolher uma. Qual unidade de medida vocês querem é, que a gente utilize para unidade linear, né? Milímetro, centímetro, metro. Vai ser, qual unidade vocês querem? Mais fácil. Qual é a mais fácil? Vou pegar a primeira. O pessoal está falando centímetro. Vamos botar para centímetro, então. Quantos centímetros tem um milímetro? Quantos milímetros tem um centímetro? Depende de como é que você vai fazer a conta. Então, ó, parece que o que você quer fazer é sair de milímetro e obter centímetros, né? O que que você faz com um milímetro para centímetro? Olha o radical, pessoal. Olha o radical não, o prefixo. O que que é um mili? O que que essa palavra mili lembra? Isso, o pessoal já falou a resposta certa aí. Vocês estão certos, tá? Vocês estão certos. Um centímetro são realmente 10 milímetros. Estão certos. Mas se você não tivesse essa informação ainda, como é que você faria? Olha só, pessoal. Olha o prefixo. Como eu falei, deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Mili é mil, né? É, Então, assim, esse milímetro é a milésima parte do metro. Ó, a milésima parte é dividir por mil, né? Então, ó, dividir por mil é isso aqui, pessoal. 10 a menos 3 metros. O que que você faz com 10 a menos 3 para chegar em centímetro, que é dividir por 100? O que que você fez nessa expressão para chegar nessa? Se você estava dividindo, deixa eu escrever uma outra linha aqui. Isso aqui é a milésima, ou seja, milésima, 1 dividido por mil, parte do metro, né? E essa aqui é a centésima parte, né? Do metro. 1 dividido por 100. O que que você fez para sair desse número e chegar nesse? Pessoal, multiplicação por 10, né? Não é isso? Então, isso significa que você precisa de 10 milímetros para ter 1 centímetro. A conclusão é essa expressão aqui, ó. Então, eu vou pegar tudo que tiver em milímetro, multiplicar por 10 e o resultado vai ser em centímetro. Então, aqui, 5 milímetros são 50 centímetros. Opa, é, 30 centímetros. É o contrário, né, pessoal? É, 5 milímetros. Então, vão ser 30 centímetros aqui. Peraí, deixa eu trocar. Eu coloquei no lugar errado. Trocar de centímetro para milímetro. Pronto. O que eu fiz, né? É, 3 centímetros são compostos de 30 milímetros, então. Então, tudo aqui está em milímetro agora, né? Exceto litro, né? E agora? Agora que são elas, né? Como é que você transforma litro para milímetro, pessoal? E aí? Vocês sabem? Vou pegar uma régua aqui, só um pouquinho. E aí, pessoal? Ah, vocês queriam centímetro, né? Desculpa. Eu troquei tudo para milímetro. Então, 5 milímetros são meio centímetro. Beleza. E o 3 centímetros eu vou deixar certinho, foi mal. Então, como é que você passa de milímetro para centímetro, né? Olha só. Se 1 centímetro são 10 milímetros, então quanto que 1 milímetro vale? É só dividir por 10, né? Só. Só passei o 10 dividindo, tá, pessoal? Então, toda vez que eu vir milímetro, eu posso trocar por divide por 10 centímetros. Aí eu peguei esse 5, dividi por 10 e troquei milímetro por centímetro. Beleza? Foi mal, pessoal. Falha nossa, né?
Então, como é que você transforma litro para alguma coisa que envolva centímetro, né? Primeiro, litro é uma unidade de volume e centímetro é uma unidade de comprimento. Então, se você for relacionar as duas, você vai ter que relacionar litro com centímetro cúbico, não é isso? Porque é o centímetro cúbico que é a unidade de volume, né? Não é isso, pessoal? Então, olha só. Quanto que vale um centímetro cúbico, pessoal, em litros? Alguma ideia? Ou quantos centímetros cúbicos tem um litro? O que eu uso, gente, normalmente é o seguinte. Se você pegar uma régua aqui e olhar para 1 centímetro, eu marquei aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro é isso aqui, tá? 1 centímetro cúbico é o volume que um cubo de 1 centímetro de lado tem. Vocês acham que cabe 1 litro dentro de um cubo que tem esse lado aqui entre meus dois dedos? Cabe? 1 litro num cubinho que cabe aqui, ó. Não cabe, né? Não cabe. Então, se for para relacionar de 1 para 1, né, 1 litro ser alguma coisa cúbica, né? Você vai ter que aumentar a sua escala, né? Então, 1 metro. 1 metro é mais ou menos isso aqui, pessoal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. 1 metro é mais ou menos isso aqui, né? Tá todo mundo conseguindo ver? Imagina um cubo que tem 1 metro de lado. É um cubo enorme que eu tenho que ficar segurando aqui, né? Cabe 1 litro dentro desse cubo? Não. Cabe até cabe, mas cabe muito mais, né? Esse é o problema. Eu queria um que coubesse exatamente. O que que fica entre o centímetro e o metro? Decímetro. Decímetro, pessoal, são 10 centímetros. É mais ou menos isso aqui, assim. 10 centímetros. Mais ou menos esse tamanho. Se você fizer um cubo assim, aí cabe 1 litro, né? 1 litro aqui. Beleza, é um cubo que fica na palma da minha mão, assim. Tá mais razoável, não tá, não? Eu acho que ainda vai ficar faltando. Na verdade, o que eu sei é que o litro é uma unidade métrica. Então eu sei que o litro está relacionado com um múltiplo do centímetro, uma subdivisão, um múltiplo do metro, uma subdivisão do metro. Então o que eu sei é que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então eu sempre uso essa estratégia para eu me lembrar disso. Falou, não pode ser 1 centímetro porque 1 centímetro é muito pequeno. Não pode ser 1 metro porque 1 metro cúbico é muito grande. Então tem que estar no meio do caminho. Tem que ser o decímetro. Então, a conversão de 1 para 1, que eu gosto de usar, que eu acho que a maioria de vocês também vai preferir usar, a conversão de 1 para 1 é fácil, né? É de que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então você tem duas opções. Ou você vai transformar tudo para decímetro, ao invés de centímetro, ou você vai transformar tudo, ou você vai transformar litro para decímetro cúbico, né? É a mesma coisa que litro, para centímetro cúbico. Só que olha só, pessoal, essa notação que a gente usa é um pouquinho malvada. Por quê? Quando a gente escreve decímetro cúbico, a gente coloca o 3 em cima do M, não é isso? Mas a gente não quer dizer exatamente isso. Na verdade, isso aqui é meio que uma aspas, tá? Só para a gente evitar de usar muito parênteses. Nossa, essa aspas ficou enorme. Quando a gente fala decímetro cúbico, na verdade, o que a gente está querendo dizer é um parênteses decímetro cúbico. É isso que a gente quer dizer. E faz uma diferença muito grande, porque o que, que é esse prefixo de desse, né? O que essa palavra lembra? Esse, 10, né? Então, um decímetro é a 10ª parte do metro, não é isso? Então, quando você coloca esse D aí dentro, você está querendo dizer isso aqui, ó.
E você vai elevar esse 1/10 ao cubo. Então, assim, quando você transforma medidas cúbicas, por mais que um decímetro seja a 10ª parte do metro, um decímetro cúbico é a milésima parte do metro, porque você elevou ao cubo. Você colocou mais 3 zeros, né? Mais 2 zeros, né? Total 3. Então, deixa eu... Então, assim, é um pouco confuso. Um decímetro cúbico é a milésima parte do metro, justamente porque esse 1/10 foi elevado ao cubo. Então, quando a gente escreve esse 3 só do lado do m, dá a falsa impressão de que é só você multiplicar por 10, né, para você obter o metro cúbico, que não é. Bom, tem que lembrar que esse aqui está elevado ao cubo. Então, você coloca de 3 em 3 zeros, tá? Ao invés de 1 em 1. Então, é por isso que a tia Fátima lá do Fundamental falava, quando é volume, você coloca de 3 em 3 zeros. Quando é área, você coloca de 2 em 2, porque a dimensão na área é 2, a dimensão no volume é 3. Beleza? Você está levando ao cubo, você está levando ao quadrado, né? Tudo bem, mas isso não resolve o nosso problema, porque a gente queria centímetro cúbico, né? Então, agora, de acordo com isso, eu sei que para você passar de uma unidade de medida para outra, você vai ter que ir no fator de 1000 em 1000, né? Então, como é que você transforma de centímetro cúbico para decímetro cúbico? É assim, ó, pessoal. Primeiro, eu vou transformar esse litro em decímetro cúbico. É a mesma coisa, não é? Mesma coisa, né? Só que olha só, um decímetro cúbico é 1 litro, né? Grandão. E o centímetro é a unidade imediatamente menor. Só que você coloca de 3 em 3 zeros. Então, se você quiser transformar de decímetro cúbico para centímetro, você tem que colocar 3 zeros. Tá vendo que tá tudo em centímetro agora? Tá tudo em centímetro, pessoal. Na próxima linha eu não vou nem escrever o centímetro, que eu sei que, as unidades estão corretas, tá? Então eu não vou nem poluir a nossa conta com esse tanto de unidade de medida. Porque pelo menos para mim, fico super confuso com esse monte de unidade. Não sei mais o que é variável e o que não é. Então, uma vez que eu já falei, olha, as unidades de medida estão ok, mete bronca na conta. E olha só, essa expressão que eu acabei de obter só tem o n, que é justamente a resposta para o nosso problema, né? Quantas células. Então, eu só vou resolver essa equação aqui na variável n, né? Posso fazer de uma vez, pessoal? Vou passar tudo pro lado de lá de uma vez só. Olha só. Tudo que está multiplicando n vai aparecer dividindo o 1000. E tudo que está dividindo n vai aparecer multiplicando o 1000. Não é isso? Você está multiplicando, se está dividindo, passa multiplicando, se está multiplicando, passa dividindo, né? Aquela velha história de dividir os dois lados por, multiplicar dos dois lados por, né? Essas coisas assim. Então, quem é que estava multiplicando o n? O 6, o 3, o meio ao quadrado, né? O raiz de 3. Será que eu esqueci de alguém? Ó, quem é que estava multiplicando? 6 está aqui, 3 está aqui, meio ao quadrado está aqui e o raiz de 3 está aqui. Aí o 4 passou multiplicando. Então eu isolei direto o n, tá vendo? Em uma linha só. Agora é fazer a conta, pessoal. Essa aqui eu vou usar a calculadora porque, enfim, vai dar um número quebrado, né? Vai dar 18. Meio ao quadrado dá 0,25. Vai ficar 18,25 vezes 3. Mas dá para simplificar um pouquinho mais aqui. Ó. 25. Eu posso ver como um quarto, né? Ó, pessoal. Eu vou fazer uma aqui, ó. Que vocês vão ficar loucos, ó. Eu vou até afastar aqui que eu já sei que o chat deve estar fervendo em 5 segundos. Por que eu fiz isso, né? Deixa eu colocar aqui do lado. É porque, velho, ó, visão além do alcance, pessoal. Eu olhei para esse 0,25 e falei, você me parece familiar. Na verdade, 0,25 é um quarto, gente. Não é não? Eita, então eu fiz coisa errada, né?
Então não vai dar essa conta aqui não, gente. Eu mesmo já errei aqui, né? Então o que eu posso fazer aqui é simplificar. É esse com esse, gente, que tem que simplificar. Ó. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 9, né? Agora, olha, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, esse 2 que sobrou ali embaixo vai subir, né? Tanto por 2, sobra um 9 lá embaixo. Olha a nossa, hein, pessoal? Nossa não, né? Minha. Pronto. E agora eu vou fazer essa conta na calculadora, porque, né? Aí dividir por multiplicar por raiz de 3, uns números enormes aí. Não dá nem para simplificar mais nada. Aí já não é mais comigo, né? Então vamos lá, pessoal. Vou botar a calculadora aqui rapidinho. Eu acho que vocês não estão vendo, mas eu vou pedir que vocês confiem em mim, tá? Eu estou fazendo a conta certinho, eu prometo dessa vez. Então eu achei aqui resultado 513,2 aproximadamente. Então são quantos favos, gente, que tem que ter? Quantas células tem que ter o favo? Finge que é um Enem. Acertaram aí já. 514. Pessoal, não tem como ter metade de um favo, né? O mel ia escorrer todo, né? Então quer metade de uma célula, perdão. Então, assim, vamos pegar células inteiras, né? 513,2 não é inteiro. Se você pegar só 513, vai ter menos de 1 litro, né? Então, para você ter pelo menos 1 litro, se fosse lá para marcação na folha de resposta, no PAS, né? Sua resposta seria 514 células. Beleza? Então, pessoal, uma parte muito importante. Quando você trata de problemas que envolvem unidades de medida, é você fixar as unidades de medida. Várias maneiras que você pode fazer isso, né? Antes de você iniciar suas contas, você pode converter todas as unidades para o que você quer. Então, se lá no começo a gente virou e falou, cara, eu quero tudo em centímetro, você vai converter milímetro para centímetro e vai converter litro para centímetro cúbico. Depois que você converteu, você começa a fazer a conta, beleza? Se você for substituir loucamente aqui, você vai se enrolar, vai dar problema. Outra opção, e aí fica a seu critério, é você pegar esse cara aqui. Essa aqui eu acho que tem suas vantagens, tá? Você não precisa ficar fazendo conversão, mas dá bastante conta. Outra coisa que você pode fazer é já transformar aqui, ó, o milli, por exemplo, eu vou colocar 10 a menos 3 metro. Então eu coloco tudo no sistema na unidade base, tudo em metro. Aí o centímetro vai virar vezes 10 elevado a menos 2. Eu sei que vocês vão olhar e falar, meu Deus, eu nunca vou fazer isso na minha vida. É, tudo bem, eu concordo que vai dar muita conta, mas eu acho que vai ser um pouquinho melhor para vocês. Eu coloquei em decímetro primeiro, tá? Aí o decímetro eu vou trocar para parênteses, tá? 10 a menos 1. Metro ao cubo. Pronto. Por que eu acho que essa estratégia aqui é muito boa? Porque você nunca vai errar aqui. A conta fica maior? Fica maior. Mas você nunca vai errar isso aqui. Beleza? Por algum motivo a sua resposta dá metade do que chegamos aqui? Será que eu errei alguma conta? Pode acontecer, né, gente? 18. Se eu errei conta, eu não tô vendo por quê, tá? Mas eu acho que deu isso mesmo. Pelo menos não agora. Então, assim, uma outra alternativa é você colocar tudo em metro. Você substitui todos os prefixos. Eu substitui o D por 10 a menos 1 metro. O decímetro todo, né, por 10 a menos 1 metro.
Substituir o. Deixa eu copiar o original aqui. Substituir. Aqui, ó. Troquei esse por esse e esse por esse. Troquei milímetro por 10 a menos 3 metros. Aqui. E troquei, finalmente, o centímetro por 10 menos 2 metros. Se você fizer isso sempre, vai ficar mais longo, eu concordo. Vai ficar mais longo. Mas você não vai errar. Vai tudo sair na unidade de medida que você quer. Beleza? Aí depois você converte de metro para o que você quiser, tá bom? Beleza? Então, pessoal, a gente até passou um pouco do tempo aí. Combinado era 11h20, né? Porque eu pego um pouco do intervalo de vocês. Mas é isso. Eu vou tirando as dúvidas aqui, mas eu vou parar a gravação, tá, Awane? Mas eu tô aqui. Eu não vou sair, não.